A presença canina o detectou muito antes que qualquer ser humano o fizesse. Daniel Hartley, um jovem de apenas 17 anos, dedicava-se à construção de seu refúgio nas montanhas há escassas 3 semanas, quando um mestiço de pastor alemão, cuja magreza extrema revelava o contorno dos ossos, emergiu vagarosamente por entre a densura das árvores e acomodou-se junto à sua pilha de pedras fluviais. O animal não latiu, não ganiu e nada solicitou. Limitou-se a sentar ali, observando o trabalho de Daniel com olhos exaustos. O olhar de quem aprendera há muito tempo que nutrir esperanças era um exercício fútil. "Você se perdeu?" indagou Daniel, sem interromper o ritmo do martelo. A cauda do cão moveu-se uma única vez. Não foi exatamente um gesto de alegria, mas sim um sinal minimalista de que a pergunta fora registrada. Daniel retomou o labor. 1 hora mais tarde, ao sentar-se sobre um tronco para ingerir um sanduíche frio, partiu-o ao meio sem hesitar e depositou uma parte no solo. O cão alimentou-se com cautela, devagar, como se soubesse que a comida poderia desvanecer a qualquer instante. Daniel o estudou em silêncio. "Imagino que não pretenda ficar", disse ele finalmente. A cauda moveu-se novamente, desta vez em 2 tempos. Batizou-a de Scout, e durante os 4 meses subsequentes, a cadela tornou-se sua sombra inseparável. Montana, setembro de 1962. A população de Clearwater possuía uma opinião unânime sobre Daniel Hartley, e esta não era favorável. Ele chegara em junho, solitário, conduzindo uma caminhonete mais antiga que sua própria existência, rebocando um trailer abarrotado de ferramentas, cimento, arame e mantimentos. Pagou em dinheiro vivo por 40 acres de terreno montanhoso que ninguém desejava. Era um local demasiado distante da estrada, perigosamente próximo aos picos e excessivamente exposto aos invernos brutais que isolavam a região anualmente durante semanas. "Cabanha de verão?" questionou Earl Dawson, o agente imobiliário, movido mais pela curiosidade do que pelo interesse comercial. "Residência permanente", retrucou Daniel. Earl riu. Contudo, ao perceber a seriedade no semblante do rapaz, sua risada tornou-se ainda mais alta. "Filho, vivo aqui há 43 anos, disse ele. Vi homens feitos, com casas de verdade, geradores e famílias inteiras mal sobreviverem a dezembro nestas montanhas. Você tem 17 anos, vem de Chicago, vai congelar antes do Natal." Daniel assinou os documentos sem proferir resposta. A notícia propagou-se velozmente, como é costume em vilarejos pequenos, onde o tédio converte a imprudência alheia em espetáculo público. Em menos de 1 semana, Daniel transformara-se no garoto louco da cidade, aquele que acreditava poder viver isolado na montanha como se ainda estivesse no século XIX. Na loja de ferragens de Murdoch, os homens o observavam carregar sacos de cimento e caixas de pregos. "Dou-lhe 2 semanas", apostou Frank Murdoch. "Outubro no máximo. Eu digo que não passa da primeira nevada", contrapôs Ray Bishop, dono do posto de gasolina. "Meninos da cidade desconhecem o frio real. Ele nem deveria estar lá", sentenciou Harold Whitfield, o decano do grupo. "Ninguém habita aquele terreno há 30 anos. O vento desce como um trem de carga desgovernado. A neve acumula-se metros e metros. Os Sutton, a última família, perderam 2 crianças para o frio. Não falavam com crueldade, mas com a voz da experiência. Daniel os ouviu. Ele sempre escutava. Aprendera a fazê-lo em outro tipo de selva. O sistema de acolhimento, onde transitou por 11 lares distintos antes de completar a maioridade. Discutir nunca resolvia. Trabalhar, sim. Ele retornou à montanha. Extraiu as primeiras pedras do leito do rio. Estudara a alvenaria através de livros da biblioteca, praticando durante anos em muros baixos, fogões, qualquer estrutura que pudesse erigir com as próprias mãos. Todos os manuais diziam o mesmo. Pedras de rio eram difíceis, arredondadas, irregulares. Exigiam mais argamassa, paciência redobrada e habilidade superior.
mas eram gratuitas, e Daniel dispunha de mais tempo do que dinheiro. A cada manhã entrava na água gélida enquanto o Scout vigiava da margem. Selecionava as rochas por tamanho, peso e uma intuição que não sabia verbalizar. O frio entorpecia seus pés em minutos. No final de setembro, o gelo já começava a cristalizar nas bordas. Suas mãos rachavam e sangravam. A noite envolvia-as em tecido. Pela manhã, voltava a submergi-las. O trenó foi útil. Construiu-o com madeira descartada. Scout aprendeu rápido a puxá-lo como se carregar pedras fosse exatamente a missão que buscara por toda a vida. Boa garota, dizia Daniel. E nessas ocasiões, a cauda movia-se de verdade. Quando os homens da cidade subiram para bisbilhotar, foram tomados pelo silêncio. Não era um barraco improvisado, era uma base sólida, pedra sobre pedra, argamassa trabalhada com primor, uma fogueira próxima mantendo a mistura aquecida. Isso é uma fundação legítima, murmurou um deles. Daniel não ergueu o olhar. Pode-se aprender quase qualquer coisa nos livros, disse, se estiver disposto a praticar. A montanha manteve-se quieta. Ninguém riu daquela vez. E no alto, o vento começou a mudar de direção. Outubro chegou sem pedir licença. As manhãs amanheciam mais curtas e o frio deixara de ser um aviso para tornar-se uma presença constante. Daniel despertava antes da alvorada, avivava o fogo para manter a argamassa viável e saía para trabalhar com as mãos ainda rígidas do sono. Scout o seguia como uma sombra fiel, deixando pegadas paralelas às suas na geada. O ritmo tornou-se lei. Pedras ao amanhecer, argamassa ao meio-dia, assentamento até que a luz desaparecesse atrás dos picos. A parede crescia devagar, mas crescia com qualidade. Cada pedra era escolhida, testada, removida e testada novamente. Daniel aprendera que a pressa era o inimigo silencioso de tudo o que devia perdurar. Aprendera isso quando criança, passando de uma casa para outra, compreendendo que o frágil sempre quebrava primeiro. Os homens do vilarejo começaram a subir com mais frequência, nunca para ajudar, nunca para oferecer nada, apenas para observar. Vai mais rápido do que pensei, admitiu Ray Bishop certa tarde, vendo Daniel ajustar uma rocha grande na esquina. Isso não é rapidez, respondeu Harold Whitfield. É método. Harold sabia do que falava. Erguera muros de contenção em 1919 e currais de pedra muito antes de Daniel nascer. O que via lá em cima não era improvisação, era disciplina. As esquinas são a chave, murmurou. Se falharem, tudo falha. Daniel não comentou. Apenas assentiu com a cabeça. As noites ainda eram passadas numa tenda de campanha. O vento descia pelo vale com um som profundo, como se a montanha respirasse. Scout encolhia-se contra ele, compartilhando o calor. Daniel observava o teto de lona e contava mentalmente as semanas restantes antes que a neve tornasse impossível continuar. Não havia margem para erros. Em meados de outubro, a base estava completa, 2 metros de altura em alguns trechos, pedra sólida. O terreno, que durante anos fora apenas um rumor de tragédias antigas, começava a parecer um lugar habitável. Ele está construindo para ficar, disse Frank Murdoch na ferragem. Isso já não é uma loucura passageira, ou é a loucura mais persistente que já vi, respondeu alguém. Daniel continuou trabalhando, cortando troncos durante as pausas, deixando-os secar, marcando e numerando-os. Enquanto a argamassa repousava, a madeira avançava, planejava o telhado enquanto ainda erguia as paredes. Pensar 2 passos à frente era a única forma de sobreviver sozinho. O frio tornou-se cruel. As primeiras nevadas leves chegaram antes do Halloween. Não cobriam o solo totalmente, mas anunciavam o fim. A água do rio mordia como facas. Daniel saiu numa manhã com os pés dormentes e voltou sem senti-los. Scout observou-o aquecer as mãos frente ao fogo, preocupada, sem entender. Falta pouco, disse ele. Aguente comigo. Ela apoiou a cabeça em seu joelho. Certa tarde, ao posicionar uma pedra especialmente pesada, Daniel perdeu o equilíbrio. Caiu de joelhos, golpeando-se com força. O ar escapou de seus pulmões subitamente. Scout latiu. Correu até ele, empurrou seu rosto com o focinho. Daniel respirou fundo. Doía, mas nada estava quebrado. Calma,
sussurrou. Não vamos cair agora. Aquele dia encerrou-se mais cedo. Sentou-se frente ao fogo, contemplando a parede terminada. Pensou em todas as vezes que fora transferido sem explicação, nos quartos que nunca sentiu serem seus. Aquela parede era distinta, não se moveria, não desapareceria. No final de outubro, os muros estavam quase completos. Os visitantes pararam de apostar sobre quando ele desistiria. Agora discutiam se conseguiria terminar o teto antes da grande nevada. Harold subiu sozinho numa manhã e permaneceu mais tempo que o habitual. Você está erguendo algo sério, disse finalmente. A maioria constrói pensando no verão. Você está pensando em janeiro. Daniel seguiu trabalhando enquanto falava. Não quero apenas sobreviver, respondeu. Quero permanecer. Harold observou-o longamente. Isso é o que diferencia os que passam daqueles que pertencem. Quando novembro chegou, as paredes estavam completas. 6 pés de pedra maciça cercando um espaço pequeno, porém firme. Daniel deu um passo atrás e as mirou com uma mescla de exaustão e respeito. Cada uma levava sua marca invisível. Suas mãos, seu sangue, seu tempo. Scout sentou-se ao seu lado, orgulhosa, sem saber o motivo. Conseguimos, disse ele em voz baixa. O vento soprou forte naquela noite, como se testasse a obra. As pedras não se moveram, a argamassa resistiu. A montanha aceitou, ao menos por hora, a presença do rapaz. Mas o inverno ainda não dera sua palavra final, e quando o fizesse, não seria gentil. Novembro trouxe apenas frio e urgência. Daniel sentiu isso na primeira manhã em que despertou e o mundo estava coberto por uma capa branca que não derretera ao meio-dia. A neve já não era visita, viera para ficar. Scout saiu da tenda, afundou as patas e ergueu a cabeça alerta, como se entendesse que o tempo se tornara um inimigo visível. O teto precisava ser erguido agora. Daniel preparara cada peça durante semanas, cortando troncos entre uma remessa de argamassa e outra, marcando-os com carvão, testando encaixes a seco. Não havia espaço para improviso. O inverno não perdoava erros nem segundas chances. O primeiro poste foi o mais difícil. Daniel ergueu-o sozinho, apoiando-o contra o muro de pedra, empurrando com todo o corpo enquanto seus músculos tremiam. Scout latia lá de baixo, correndo em círculos, incapaz de ajudar, mas recusando-se a afastar-se. O poste subiu centímetro a centímetro até encaixar em sua ranhura. Daniel respirou fundo. Restavam 11. O povo voltou a subir, não como espectadores curiosos, mas como homens que começavam a perceber que presenciavam algo incomum. Ninguém ofereceu ajuda, não por indiferença, mas por uma mistura estranha de respeito e orgulho montanhês. Aquele projeto já não lhes pertencia. Se não terminar antes do dia 15, não consegue, disse Ray Bishop, olhando o céu cinzento. Olhe como ele trabalha, respondeu Harold. Não está apressado. Está decidido. As vigas foram subindo uma a uma. Daniel trabalhava com movimentos precisos, quase rituais. Cada união era reforçada com espigas de madeira. Cada decisão fora pensada muito antes da execução. As noites tornaram-se mais duras. Dormir na tenda já não era apenas desconfortável, era perigoso. O vento assobiava como um animal ferido. O frio infiltrava-se por toda parte. Daniel despertava várias vezes para garantir que Scout seguia respirando tranquila. Mais alguns dias, dizia ele. Apenas mais uns dias. Em 13 de novembro, o esqueleto do telhado estava completo. Daniel ficou longo tempo olhando-o, com a respiração convertida em vapor. Scout sentou-se ao seu lado. Pela primeira vez desde que chegara à montanha, Daniel sorriu sem tensão. A colocação das telhas começou no dia seguinte. Trabalhou até que os dedos deixassem de responder. Golpeou os nós dos dedos, cortou a mão, praguejou em silêncio quando uma peça não encaixava como devia. Mas prosseguiu, pois parar era perder terreno para o inverno. Em 25 de novembro, dia de ação de graças para o resto do país, a cabana foi fechada. Não houve ceia especial, não houve celebração, apenas fogo. Daniel acendeu a lareira de pedra que construíra com a mesma paciência obsessiva do resto da casa. A fumaça subiu limpa, a tiragem funcionou. As paredes começaram a absorver o calor lentamente, como se despertassem. Scout aninhou-se aos seus pés. Lá fora, o termômetro despencou para 15 graus abaixo de zero. Dentro,
O ar manteve-se suportável. Daniel não chorou. Aprendera anos atrás que chorar não alterava a realidade, mas algo se soltou em seu peito, algo que carregava comprimido há tanto tempo que já não lembrava como era viver sem aquele peso. Pela primeira vez na vida, tinha um lugar que não poderia ser-lhe tomado. Dezembro chegou com uma calma enganosa. Daniel estabeleceu rotinas, empilhou lenha dentro da cabana, estocou comida. Derretia neve quando o fogo estava forte. Scout patrulhava o perímetro como se fosse seu domínio. A montanha parecia observá-los, esperando. Ele sobrevivera a várias tempestades menores, nada que não pudesse manejar. Porém, em 19 de dezembro, o vento mudou. A neve começou a cair de forma constante e pesada. Ao meio-dia, já era difícil enxergar além de alguns metros. À tarde, o vento deixou de ser vento e converteu-se em força bruta. Golpeava as paredes, buscava fendas, testava cada união. Daniel alimentou o fogo incessantemente. Às 10 da noite, o frio tornou-se brutal. 30 abaixo de zero, 40. A cabana resistia, mas o limite era palpável. As paredes irradiavam frio, mas também devolviam calor. Era uma luta constante. Scout tremia colada a ele. "Estamos bem", sussurrou-lhe. "A casa aguenta." Ela aguentou. Quando amanheceu, Daniel abriu a porta apenas uma fresta. O mundo desaparecera. Tudo era branco, ruído, violência. A pilha de lenha externa já não existia. O caminho estava soterrado. A cabana era uma ilha num oceano de neve. Daniel trancou-se, racionou a lenha interior. Compartilhou a comida com Scout. Derreteu neve e falou em voz alta apenas para ouvir uma voz humana. Na terceira noite, ouviu uma batida. Pensou ser o vento. Depois outra. Scout pôs-se de pé, ladrando. Daniel pegou o rifle mais por instinto que por lógica. Removeu a tranca da porta. O vento tentou arrancá-la de suas mãos. 3 figuras cobertas de gelo caíram para dentro. "Por favor!" arquejou uma voz. "Vimos a fumaça!" Daniel fechou a porta de golpe. O inverno havia chegado e não viera sozinho. Durante um segundo eterno, ninguém se moveu. O vento uivava lá fora como uma besta furiosa, golpeando a porta com força suficiente para fazer vibrar as paredes de pedra. A neve entrava pelas frinchas, sempre que o ar encontrava uma oportunidade. Daniel respirava com dificuldade, o rifle ainda em mãos, sem saber se o que via era real ou uma alucinação provocada pelo frio e exaustão. Scout foi a primeira a reagir. Correu até uma das figuras caídas, puxou o casaco com os dentes e começou a arrastá-la para o fogo com determinação silenciosa. Daniel baixou a arma de imediato. Se Scout confiava, ele também confiaria. "Para o fogo!" ordenou. Ajudou a levantar o homem mais próximo. O gelo cobria sua barba e sobrancelhas. Mal podia manter-se em pé. A segunda figura era uma mulher jovem, com o rosto rígido pelo frio, aferrando um volume contra o peito. O terceiro, um menino, caminhava como num sonho, com os olhos abertos, mas perdidos. Daniel trancou a porta com a barra de madeira justo a tempo. O vento golpeou-a mais uma vez, furioso, e depois ficou de fora. O silêncio interior foi quase irreal. "Devagar", disse Daniel, retirando-lhes os casacos empapados. "Calor demais de uma vez pode matá-lo." O homem mais velho desabou perto do fogo. Daniel o reconheceu então. "Senhor Whitfield." Harold Whitfield assentiu minimamente, tremendo sem controle. "O carro saiu da estrada", conseguiu dizer. 3 milhas atrás. Seguimos a chaminé." Daniel não fez perguntas. Envolveu o ancião em mantas, aproximou uma caneca de café quente e segurou suas mãos até que o tremor começasse a diminuir. A mulher apresentou-se com voz débil. Margaret Chen." O volume moveu-se. Um choro pequeno, quase abafado, confirmou o que Daniel já suspeitava. "Minha filha", sussurrou ela. "Lily. 8 meses. O menino mais velho sentou-se junto ao fogo sem dizer nada. Tinha escarcha nos cílios e os lábios azuis. "Como você se chama?" perguntou Daniel com suavidade. "Thomas", respondeu após um longo silêncio. Scout aproximou-se e, sem pedir permissão, acomodou-se em seu colo. O menino a abraçou como se fosse a única coisa sólida restante no mundo. "Ela gosta de você", disse Daniel. Thomas não sorriu, mas apertou o abraço. Lá fora,
A PCT tempestade seguia golpeando com fúria. Dentro, 5 pessoas e um cachorro compartilhavam um espaço de 12 por 6 metros, aquecido por uma lareira que fora motivo de escárnio meses atrás. Na primeira noite, não dormiram de verdade. Revezaram-se para alimentar o fogo. Compartilharam mantas e calor corporal. Margaret chorou em silêncio enquanto Lily dormia aquecida pela primeira vez em horas. Harold observava as paredes como se não pudesse acreditar que ainda estavam ali. Ninguém sobrevive. Caminhando 3 milhas neste frio, murmurou. Ninguém. Vocês viram a fumaça? Respondeu Daniel. Isso muda tudo. O segundo dia foi pior. A temperatura continuou caindo. O vento não cedia. Daniel calculou as provisões com cuidado. Tinha comida suficiente para ele e Scout durante meses. Para 5 pessoas, nem tanto. Vamos racionar, disse. Não passaremos fome, mas não sobrará nada. Ninguém protestou. Thomas não falou durante horas, apenas fitava o fogo. Scout não saiu do seu lado. Quando finalmente ergueu a vista, perguntou. Posso ficar com ela? Enquanto quiser, respondeu Daniel. No terceiro dia, Harold chorou. Daniel o encontrou de madrugada, sentado contra a parede com o rosto coberto pelas mãos. Eu zombei de você, disse o ancião com a voz embargada. Disse a todos que morreria aqui, que esta terra o mataria como matou outros antes. Daniel sentou-se ao seu lado sem dizer nada. E agora estou vivo, continuou Harold, porque um garoto de 17 anos decidiu carregar pedras até sangrar as mãos. Levantou o olhar. Obrigado por ser teimoso demais para morrer. Daniel não respondeu. Não era necessário. No quarto dia, a tempestade começou a enfraquecer. O ruído do vento diminuiu de intensidade. A luz voltou a existir além da porta. No quinto dia, Daniel a abriu. O mundo era irreconhecível. A neve formara muralhas de vários metros. As árvores pareciam fantasmas, soterradas até a metade. A cabana emergia do branco como um navio detido no tempo. A chaminé continuava fumegando visível de longe. Isso nos salvou, disse Margaret em voz baixa. Daniel assentiu. Havia construído uma casa. Sem saber, construíra um refúgio. E a montanha finalmente cedera. O sexto dia chegou com passos humanos. Daniel foi o primeiro a ouvi-los. Não era o vento. Não era a madeira estalando. Eram vozes abafadas, distantes, mas reais. Scout ergueu a cabeça e correu para a porta, latindo com uma alegria contida que não mostrara em dias. Já vem, disse Daniel. Abriu a porta com cautela. O ar continuava frio, mas já não era mortal. Ao longe, entre a brancura interminável, surgiram figuras movendo-se lentamente com raquetes de neve, arrastando trenós. Seguiam a fumaça, sempre a fumaça. A patrulha de resgate levou quase 1 hora para chegar até a cabana. Quando finalmente entraram, ficaram em silêncio, não pelo cansaço, mas pelo que viam. 5 pessoas vivas, um bebê dormindo, um menino abraçando um cão, um ancião com os dedos enfaixados, mas respirando, e um rapaz de 17 anos, calmamente derretendo neve para fazer café, como se aquilo fosse apenas mais um dia difícil. Não deveria ser possível, murmurou um dos socorristas. Frank Murdoch estava entre eles. Tirou o gorro, olhou as paredes de pedra, o fogo controlado, as provisões organizadas. Eu te devo, disse. Daniel o olhou sem entender. Apostei que não chegaria a novembro. Ray Bishop apareceu atrás. Eu apostei dezembro. Frank negou com a cabeça. Todos estivemos errados, muito errados. O povoado de Clearwater passou os dias seguintes recuperando-se. Estradas abertas à força de pá, linhas elétricas reconstruídas, histórias compartilhadas em voz baixa, como se a montanha pudesse ouvir. Nas salas, a história da cabana de pedra espalhou-se rápido. As pessoas começaram a subir, não para rir, mas para aprender, para tocar as paredes, para ver como as pedras estavam assentadas. Harold Whitfield levava seu neto, apontava cada detalhe como se fosse uma lição sagrada. Assim se faz, dizia. Assim se constrói algo que dura. Margaret Chen voltou na primavera. Trouxe comida, mantas novas e lágrimas que desta vez não congelaram. Thomas falava sem parar, contando a quem quisesse ouvir como Daniel construíra a casa mais forte do mundo. Scout recebia sobras e carícias de todos. Engordou um pouco. Merecia. Daniel rejeitou ofertas de trabalho, associações, terras presenteadas disfarçadas de negócios. Agradecia. Mas dizia não. Vim construir minha vida, explicava. Não para que a construam por mim. Naquele verão, ampliou a cabana.
Um quarto extra, uma pequena oficina, um alpendre de onde mirar o entardecer sem medo. Cada pedra continuava passando por suas mãos. Nada mudou nisso. Harold começou a visitá-lo a cada poucas semanas, sempre com uma desculpa, uma ferramenta esquecida, uma pergunta técnica, mas a verdade era simples. Gostava de sentar ali e olhar as montanhas junto a alguém que as enfrentara e vencera sem alardes. Antes pensava que pertencer a um lugar era questão de tempo, disse numa tarde. Gerações, sobrenomes, túmulos no cemitério. Bebeu um gole de café. Agora acredito que você pertence quando sangra por um lugar, quando constrói algo que salva vidas. Daniel não respondeu de imediato. Mirou Scout perseguindo um animal imaginário entre as árvores. Minha avó deixou-me o dinheiro, disse enfim. Nunca a conheci. Deu-me para adoção e morreu antes que eu saísse do sistema. Harold ouviu em silêncio. Antes, eu sentia raiva, continuou Daniel. Achava que ela tinha me abandonado. Mas agora acho que me deu uma oportunidade. Não uma casa, mas a chance de construir uma. E a família? Perguntou Harold. Daniel pensou em Margaret, em Thomas, em Scout, nas pessoas da vila que agora o saudavam pelo nome. Acho que também a construí, disse. Não como esperava, mas como precisava. Daniel Hartley viveu naquela cabana outros 63 anos. Adicionou cômodos, construiu um segundo lar, casou-se, teve filhos, ensinou alvenaria a qualquer um que quisesse aprender sem jamais cobrar. Dizia que o conhecimento, quando guardado, apodrece. Scout morreu velha, enterrada na colina que mirava o rio. Daniel chorou então, sem vergonha. Aprendera que algumas coisas merecem lágrimas. Quando Daniel faleceu, fê-lo na mesma cabana, rodeado de sua família com o fogo aceso, quente. Seu túmulo foi feito de pedras do rio, trazidas do mesmo lugar onde tudo começara. A inscrição era simples. Daniel Hartley construiu seu lar, depois construiu sua vida, pedra sobre pedra. A cabana ainda permanece lá. E quando o inverno chega e a neve cobre as montanhas, a fumaça volta a elevar-se como uma promessa. Uma promessa que diz: aqui alguém resistiu, aqui alguém acreditou, aqui alguém sobreviveu.